Pois bem, pessoal, todo mundo gosta muito de falar das eleições para a presidência da República, mas nós nos esquecemos também das eleições internas que existem para os demais poderes. Eleição para o presidente do Senado, que se torna o presidente do Congresso, e eleição para a presidência da Câmara dos Deputados. Vamos conversar disso, vou dar minha opinião sobre isso e vou saber o que você acha aí nos comentários. Antes de continuar, peço para você se inscrever no canal, deixar seu like, clicar no sininho, se quiser ajudar a gente, www.mbl.org.br/contribua. Pois bem, pessoal, as eleições presidenciais estão praticamente decididas, né? Se fizermos um bom trabalho no Nordeste, se as pessoas realmente mantiverem acordadas, despertas, o petismo vai perder. Isso é um fato. Tem muita gente, inclusive a imprensa, já está tratando o Bolsonaro como o próximo presidente, de certa maneira, já está falando de ministeriáveis e toda essa coisa, mas vamos ter que também tratar dos outros poderes. Por quê? De certa maneira, o brasileiro é um pouco preguiçoso. Muita gente nem lembra em quem votou para deputado federal, isso vem acontecendo ao longo das últimas legislaturas, e as pessoas se preocupam, quem ganhou para presidente da República, e se esquece que o presidente da Câmara manda muito, é muito importante. Tem um outro ponto também, se as pessoas falam tanto em renovar a política e renovar, por exemplo, a presidência da República, que é um órgão obviamente muito emblemático, nós temos que tirar o legislativo da fossa moral que ele foi colocado. O legislativo, que é o órgão mais nobre, é o órgão de longe o mais representativo da República, em especial a Câmara dos Deputados, que é onde votos, milhões de votos que representam as matizes ideológicas e regionais de todo um país se representam lá. Isso não pode ser tratado simplesmente com um bando de lixo, igual as pessoas falam. A Câmara dos Deputados só tem vagabundo, Câmara dos Deputados só tem lixo, os deputados não prestam. E houve uma mudança muito grande no perfil dos deputados eleitos, né? Eu estive em Brasília, estou conversando com muita gente, e o que dá para perceber? Pela primeira vez, bancadas de deputados liberais e conservadores eleitos para essa legislatura. Isso é uma novidade. A Câmara dos Deputados agora tem direita. Do outro lado também nós temos uma esquerda que está forte, 143 deputados federais agregados ali no bloco deles. E quem se lamenta, quem chora muito é PSDB e MDB, que perderam a força histórica que eles têm, vão perder fundo partidário, vão perder televisão, estão num momento terrível da história deles e, de certa maneira, por serem responsáveis por não terem dado uma resposta decente, correta ao petismo, eles estão pagando o preço histórico por isso. Inclusive, o PSDB elegeu a Aécio lá na Câmara dos Deputados, vamos ver como é que vai funcionar. Então vamos falar de presidência da Câmara. O presidente da Câmara tem muitas atribuições, ele que estabelece a pauta, tanto a pauta do que vem do Executivo, quanto a pauta que está sendo debatida, o que vai ser colocado para ser votado ao longo do ano no Congresso, e novamente os brasileiros não dão bola. A votação para eleger o presidente da Câmara é uma votação secreta. Então, inúmeros conchavos são feitos, conchavos para mesa diretora, para cargo, para, olha, se você for nomeado pelo governo, às vezes o governo participa das alianças para eleger o presidente da Câmara, você entra, você pega um cargo no governo, nomeia 3 caras aqui, aí você me apoia dali. Todo tipo de conchavo pouco republicano é feito para eleger o presidente da Câmara. Jogos sujos são feitos. E é uma eleição em 2 turnos também, então há acordos, há todo tipo de coisa. O Rodrigo Maia, por exemplo, do DEM, ele foi eleito agora presidente da Câmara e ele contou com o apoio velado, mas contou do PCdoB. Até por isso ele enterrou, por exemplo, a CPI da Uni, fez parte do acordo ali que eles tinham, e de certa maneira foi construída, né, toda uma lógica que faz com que os brasileiros não acreditem no legislativo. Foi nesse sentido, e é muito importante frisar, que o Kim lançou a candidatura dele à presidência da Câmara, porque ele visou, eu sou novo, tenho moral, ele teve uma votação importante, e também tenho disposição e técnica para poder confrontar os outros candidatos em debate e discutir, e vamos tratar da presidência da Câmara igual as pessoas estão tratando da presidência da República, com total transparência. Porque você não sabe, por exemplo, o Maia ganhou a presidência da Câmara na eleição que teve aí nos últimos 2 anos, o Cunha também ganhou anteriormente, mas qual era a pauta deles? O que ele se comprometeu a colocar em votação e o que ele se comprometeu a não colocar em votação? O Brasil sabe disso? Porque no final das contas é isso que define o rumo do país. O presidente não governa sozinho por decreto. Isso não existe. Não adianta achar, vou colocar o meu presidente favorito, ele é um mito, ele vai resolver. Não vai. Os projetos vão passar pela Câmara, vão passar pelo Senado. Não existe mágica. E a Câmara, por ser o órgão mais representativo, e a Câmara onde começa, né, os projetos entram pela Câmara e depois terminam, né, não tô com nada chamado Câmara Revisora, a Casa Revisora, eles terminam, são revisados no Senado. Então é ali que começa e é ali que o jogo importa. Então você tem que ter pessoas, se você é uma pessoa, por exemplo, liberal, um conservador, você tem que lutar para ter um liberal, um conservador na presidência da Câmara. Segunda coisa, nós temos um jogo que é muito complexo. Temos um bloco de direita ligado ao governo, um bloco de esquerda ligado à oposição e um centro. O centro está sem moral, mas o centro quer ser o fiel da balança. O que os candidatos do centro vão querer fazer nessas eleições é assim: vou me fortalecer, vou correr em bloco. Se eu for para o segundo turno da eleição para a presidência da Câmara contra um candidato, por exemplo, de direita, que seja
o Kim, que seja o candidato do PSL, lá o Bivar que quer sair, o Eduardo Bolsonaro, aí eu peço o apoio da esquerda. E se eu for contra um candidato da esquerda, e a esquerda tem toda a condição de colocar um candidato no segundo turno na eleição da presidência da Câmara, eu pego o apoio da direita. Essa é a lógica que o centro está tentando fazer. Porque aí o centro faz os conchavos dele, ele vai poder, por exemplo, colocar uma faca no pescoço do candidato, do presidente eleito, provavelmente o Jair Bolsonaro, e fazer as exigências dele. Não vou botar isso aqui em pauta, não. É só reforma aí do Paulo Guedes, não gostei, só aí vou enrolar, vou demorar, as sessões vão demorar para rolar, vou postergar tudo. O presidente da Câmara tem essa condição. Então, nesse sentido, né, o centrão, ele pode se remodelar como força e ir lá e dominar. E as últimas declarações vindas, inclusive do presidente do PSL, Gustavo Bebiano, dão a entender que ele está fazendo essa negociação com o centrão e que se por um lado tem um pragmatismo que é necessário, por outro, nós brasileiros temos que falar, epa, como é que é? Vai ter um conchavão e vai botar alguém do centrão para mandar? Não! Vamos botar alguém que tem a cara do Brasil que tá mudando? Ora, tem nomes maravilhosos lá, como eu falei, tem o Kim, tem o Marcel Van Hatten, tem o Paulo Eduardo Martins, tem gente ótima. Por que não pessoas novas? Se estamos querendo renovar tudo, né? As pessoas estão falando, tem que renovar, tem que trocar essa velharia, né? O que adianta anos de experiência se teve vagabundagem? Vamos pensar com essa mesma lógica para a Câmara dos Deputados, por que não? É hora de mudança. O Kim, né? Eu logicamente puxo a sardinha para ele porque eu sei que ele é candidato. O Kim avisou, eu vou avisar qual seria a minha pauta, o que eu botaria para votar e o que eu não botaria para votar. Quero debater isso com os outros candidatos. Isso é maduro. Isso na democracia é maturidade, é transparência, é falar com as pessoas o que elas querem e o que elas não querem. Olha, se você acompanhar o Congresso, essa aqui vai ser a pauta e não vai ser o conchavo de fulano ou beltrano que vai parar o andamento de uma pauta que é uma pauta pró-Brasil, né? A esquerda também tem que fazer isso. Vai ter um candidato, vamos supor que eles queiram lançar a Gleisi Hoffmann para presidir a Câmara. Então que o PT vá lá, Gleisi Hoffmann fala, olha, eu vou defender isso, vou defender aquilo, eu quero mais apoio para Venezuela, quero um projeto de lei do aborto, quero ajudar as mulheres, o empoderamento do caralho A4. Vocês sabem disso. Ora, se eles deixam claro e partem para uma candidatura aberta, aí é sim legal. Porém, o centro, de certa maneira, ele vai ser o fiel da balança. E os candidatos do centro vão falar qual é a agenda deles? Os candidatos do centro vão falar o que eles irão negociar? Qual vai ser o jogo que vai ser construído ali? A presidência da Câmara é muito, mas muito importante. Relegar isso novamente, a deixar que os conchavos aconteçam nas sombras, negociações pouco republicanas possam acontecer com o governo, isso não pode acontecer. Ou a gente muda tudo mesmo, ou a gente vai ficar só com um discursinho mole, que tem muito papo furado por aí também. Vamos mudar o executivo, vamos tirar a velharia? Vamos, mas vamos tirar o legislativo também. Que pau que bate Chico também bate Francisco. Essa lógica nova tem que operar no legislativo, porque se tivermos um legislativo forte, um legislativo respeitável, com pessoas sérias tocando, uma presidência da República forte, séria, com pessoas lutando também, aí vai sobrar, sabe o quê? O Senado e o Supremo, que sempre foram antros onde a esquerda operou muito bem. E aí, esse Brasil novo, unido com força, vai poder confrontar o que resta dessa elite política e jurídica que ainda assola o Brasil com ideias ruins, e a gente pode fazer as transformações que nós tanto queremos. É isso aí, muito obrigado. Inscreva-se no nosso canal, youtube.com/mblivre. Precisamos da sua ajuda. Acesse mbl.org.br/contribua.